Bora confessar os pecados aqui hoje? Hoje eu vou falar sobre os 10 principais erros que eu cometi no meu primeiro negócio e, cara, como eu cometi erro. A sorte da Hamper, e provavelmente você me conhece pela Hamper, é que teve a Saiteína antes. A Saiteína foi a minha primeira empresa e foi ali que eu cometi os meus erros mais amadores. Não que nos últimos anos eu não tenha cometido erros pela Hamper, mas aqueles erros mais amadores que a gente comete como empreendedor de primeira viagem, aquele que pode realmente comprometer o CNPJ, esses eu cometi ali na minha primeira jornada de 2012 a 2017, quando eu tinha uma agência afinada Saiteína. Bora falar sobre esses 10 erros? Eu vou dividir entre erros de posicionamento, erros de vendas, erros de gestão e erros pessoais. 4 categorias de erros, mas eu vou falar os 10 numa paulada só. Primeiro erro que eu cometi, tentar escalar o que não escala. A Saiteína era uma agência de marketing. Cada cliente era único. A gente tinha uma prestação de serviço super customizada no cliente. Mas na neura de querer produtizar aquilo que eu vendia, de querer facilitar o entendimento do meu cliente sobre os serviços que eu prestava, eu tentava criar como se fossem planos de um SaaS na minha agência, né? Então tinha ali um planinho de R$ 1.000, um planinho de R$ 2.000, um planinho de R$ 5.000, e eu mostrava isso para o cliente como se fosse um negócio que ele já comprava pré-pronto. Só que a verdade é que cada cliente que me contratava era uma prestação de serviço completamente diferente. E o fato de eu vender algo que era extremamente customizado, só que de forma produtizada, me levou a fracassar fortemente aí com o negócio, que me leva para o segundo ponto. O segundo erro tem uma relação direta com o primeiro. Eu precificava errado os meus serviços. Eu precificava os meus serviços abaixo. Volto a dizer, a minha principal inspiração de modelo de negócio pela Saiteína, que era uma agência de marketing, a minha principal inspiração era o SaaS. Então eu olhava para as empresas de SaaS que cobravam ali R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, e eu tentava adotar esse tipo de precificação na minha agência e, naturalmente, a conta ela não fechava, né? Era muito difícil de o cliente ser lucrativo, a não ser que o cliente não me desse dor de cabeça, o que era muito raro. Os clientes acabavam pagando muito pouco, acabavam recebendo muito tempo meu, que era já um profissional caro, e isso definitivamente, na medida que eu fui escalando o negócio e trazendo mais clientes, né? Se você tem os seus clientes com uma margem muito pequena, quanto mais clientes você traz, mais você aumenta o problema. O terceiro erro que eu cometi ainda de posicionamento, ele vem, na verdade, de uma coisa que a gente fez muito bem feito na Saiteína, né? A Saiteína, ela nasceu como uma agência de marketing especializada em empresas de TI. Então, meu DNA sempre foi do B2B, eu sempre tive uma especialização em geração de leads. E aí, quando eu criei a Saiteína, eu decidi posicioná-la como especialista em TI. Eu falei, eu não vou ser uma agência genérica e tentar atender desde academia de bairro até e-commerce, até empresa de serviço. Eu vou focar em empresas de TI, você é uma referência para essa galera. E deu certo, tá? Ao longo dos anos da Saiteína, a gente realmente era muito procurados pelas empresas de TI, porque nessa época era muito difícil de encontrar alguém de marketing que tinha essa especialização de TI. Só que o erro que a gente cometeu diversas vezes foi desviar o nosso foco. Bastava aparecer um cliente fora do mercado de TI quando a gente estava com um desafio de fluxo de caixa, que a gente acabava abraçando. É claro que isso não é de tudo errado, né? A empresa tinha conta para pagar e a gente não podia falar não para o dinheiro. Mas eu tinha um foco sentenciado a só atender empresa de TI, só gerar receita recorrente. E eventualmente aparecia job para fazer, tipo, criar o logo para uma empresa, criar um site para uma empresa que não tinha nada a ver com a ICP que a gente estava focado, e a gente acabava abraçando por necessidade. Agora eu vou falar sobre erros mais ligados a vendas, e são erros que eu vejo super incomum para empresas B2B, em especial empresas de pequeno porte. Então, quarto erro, se eu não estou enganado na contagem aqui, eu fui a única pessoa a vender na Saiteína. Eu não contratei vendedores, eu era o clássico dono na linha de frente vendendo. E eu já falei isso várias vezes aqui no meu canal, eu não vejo nada de errado em o dono ou dona da empresa vender
nos estágios iniciais, ali nos primeiros anos, quando é preciso ainda fazer as validações do negócio. Mas tão logo o negócio já tenha tracionado, já tenha estrutura, tenha clientes, receitas, é importante começar a construir um time de vendas. Eu não tinha essa sapiência na época e, na verdade, eu tinha até um certo orgulho ingênuo de empreendedor de primeira viagem, que eu tinha orgulho de aquilo que eu vendia era tão complexo que só eu podia vender. Ledo engano, né? Poderia ter simplificado a minha oferta e ter formado pessoas de vendas para vender por mim. A verdade é que na medida que o negócio foi crescendo, só eu vendia, só eu atendia, e embora eu tivesse time, o time estava muito focado no operacional. O cliente só falava comigo, o que significa que eu era o maior gargalo do meu negócio. E o quinto erro também está intrinsecamente ligado ao primeiro, não investir em marketing. Olha que coisa louca, né? A gente era uma agência de marketing que fazia muito bem feito, modéstia à parte, o marketing pelos nossos clientes, mas o nosso marketing mesmo era abandonado. Eu vejo isso como algo super incomum com as agências, né? Porque todo o tempo que a agência tem é destinado para os clientes, sobra muito pouco tempo para fazer ações voltadas para a agência, né? Construir a marca, construir posicionamento, eu não tinha tempo para isso, né? E essa falta de investimento em marketing acabou me cobrando também um preço alto na medida que o meu mercado foi ficando mais competitivo. No começo, eu vendia para conhecidos, eu tinha um relacionamento muito grande dentro do mercado de TI, então eu tive bastante gente para vender no começo. E depois os meus primeiros clientes me indicavam para os próximos. Mas chega um momento que esses recursos eles vão extinguindo, né? A minha rede de relacionamento foi acabando, as indicações dos clientes foram reduzindo e eu fui ficando sem novos clientes para atender. Esse cenário teria sido diferente se eu tivesse investido em marketing. Agora eu vou falar sobre alguns erros mais de gestão que estão intimamente ligados com erros anteriores. O sexto erro que eu cometi é que eu só contratava gente júnior. Eu tinha uma ingenuidade no começo, eu me lembro muito bem dessa minha linha de pensamento, que eu acreditava que se eu contratasse pessoas um pouco mais jovens do que eu, e vale dizer, quando eu comecei essa ITI, eu tinha ali 24, 25 anos, então eu pensava assim, se eu contratar pessoas de 20 anos, 22 anos, eu formo essas pessoas aqui dentro, essas pessoas elas vão chegar sem vícios, então eu vou poder ensiná-las do meu jeito, né? O meu jeito de trabalhar, né? Eu tinha a ingenuidade de falar assim, eu vou clonar mini Ricardos aqui dentro, e é do engano, e não por falta de capacidade dessas pessoas, mas em primeiro lugar, cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Então não tem essa de clonar. Outra, eu também não tinha tempo de ficar o dia inteiro ensinando a galera, porque eu estava vendendo, eu estava atendendo clientes. E a gente também contratava gente mais júnior, porque lembra que um dos primeiros erros que eu falei é que a gente precificava mal. E aí, como eu cobrava muito pouco do cliente, eu tinha pouco orçamento para alocar na mão de obra interna da minha agência. Eu não conseguia trazer profissionais sêniores para alocar nos projetos. Eu acabava trazendo estagiários, analistas júniores, o que acabava fracassando na entrega para o cliente e reforçando na cabeça do cliente que o cliente tinha que tratar comigo as coisas e não com o meu time, porque o cliente ele sentia que o time era júnior, que o sênior era eu, então ele continuava sempre centralizando a coisa em mim. O outro erro que eu cometi ligado à gestão foi não delegar o back-office. Olha que loucura, a agência já tinha ali algumas dezenas de clientes, já faturava relativamente bem, tinha 10, 15 pessoas na equipe, e quem fazia tudo do administrativo era eu. Eu fazia folha de pagamento, eu fazia faturamento de cliente, emissão de nota fiscal e boleto, cobrança. Toda essa chatice, eu me lembro de ter ido vários sábados para a agência para faturar cliente. Durante muito tempo essa atividade não era nem automatizada, era manual, então eu ia no site do banco, no site da prefeitura. Tudo porque, em primeiro lugar, eu era meio muquirana, então eu pensava assim, pô, se for contratar um analista financeiro, na verdade eu podia contratar uma pessoa para reforçar o time de prestação de serviço nos clientes. E o segundo era a mania de centralização mesmo. Acho que como um empreendedor de primeira viagem, eu era muito centralizador, muito controlador. Eu tinha receio de ter uma pessoa analista ali acessando informações como salários, quanto cada cliente representava de faturamento e isso vazar, mas basta a gente pensar assim, toda e qualquer empresa
tem uma área administrativa, né? Talvez os donos ali fazendo esse trabalho é você colocar o recurso mais caro para fazer um trabalho de menor valor agregado, sem de maneira alguma desmerecer o back-office. O back-office ele tem o seu valor, mas normalmente não é uma área core business, não é uma área criativa, em especial em uma agência, né? Então, pô, por que não delegar isso? Mas na minha ingenuidade ali, eu centralizava isso em mim e eu só ia aumentando o tamanho da pilha de problemas que eu ia carregando e reforçando ali que eu fosse o gargalo do negócio. O outro erro de gestão, e esse é o oitavo erro, eu tinha pouquíssimo tato com gente. Então lembra, eu contratava gente júnior, eu tinha uma promessa no cliente, né, de entrega, a minha entrega nem sempre atingia aquela expectativa do cliente, muitas vezes a entrega ela ficava abaixo do que o cliente esperava. Então qual que era o ciclo que eu vivia? A entrega saía fraca no cliente, eu tomava porrada do cliente. E aí, como eu era para-choque do cliente, quando eu chegava de volta na agência, eu desforrava aquele feedback na minha equipe. Aí a minha equipe desmotivava e entregava ainda pior na próxima entrega. Eu ia, tomava porrada do cliente, voltava para a agência e distribuía a porrada na minha equipe. E nesse ciclo, ao invés de formar as pessoas do time, muitas vezes eu acabava por desmotivar a galera. Não quero pintar um cenário aqui de que eu era um chucro, né? Eu nunca faltei com respeito com ninguém, nunca faltei com ética no trabalho, né? Mas eu acho que a falta de tato de entender que o papel de um líder é muito mais desenvolver as pessoas, né? É sim cobrar por entregas, mas a gente precisa ser coerentes, né? Para a gente cobrar uma entrega, primeiro a gente precisa mostrar para as pessoas como que elas fazem o trabalho. Então, como a gente estava sempre atrasados com as entregas, muitas vezes eu trazia uma pessoa júnior que mal tinha chegado na empresa e ela já tinha uma responsabilidade imensa para entregar. E na maioria dos casos, essa era a fórmula para as coisas não darem certo. E aí, por fim, caminhando para os dois últimos erros aí, erros mais ligados ao aspecto pessoal. O nono erro, eu tinha uma dificuldade muito grande de assumir que eu estava errado. Tinha uma obstinação muito grande, galera. Quando eu empreendi em 2012, foi como se eu tivesse visualizado o que eu vinha fazer com a Hamper mais de 10 anos depois, mas eu visualizei quando eu tinha pouquíssima capacidade de executar aquele sonho, né? Como se o sonho ele fosse uma miragem para mim, eu sentia que ele estava ao meu alcance, mas na minha ingenuidade eu levaria, sei lá, 2 anos para fazer o que eu levei 10 anos, né? E aí eu acabava agindo que nem um tratorzinho, né? Eu queria estar sempre certo nas conversas que eu estava envolvido, eu pouco ouvia as pessoas, eu ouvia pouco o meu time, eu ouvia pouco o meu sócio da época. Talvez eu ouvisse pouco até mesmo o meu eu interno. Eu só queria executar, eu só queria ter razão, eu só queria perseguir de forma obstinada aquele sonho que eu tinha na minha cabeça. E é claro que depois, mais velho, mais experiente, eu fui entendendo que existe um elemento fundamental em toda a equação de negócio que a gente for fazer, que é o elemento tempo. Talvez eu tivesse até certo na visão que eu tinha naquela época, e de fato estava, porque na medida que as coisas foram se materializando, eu vejo que muito do que a Hamper é hoje é uma imagem que eu criei lá atrás, lá em 2012, 2013. Mas o fator tempo que eu desconsiderava fazia com que eu quisesse caminhar muito rápido com as coisas e não dar o devido tempo de maturação. E talvez por eu ter esse perfil meio cabeçudo no início, talvez as coisas levaram até mais tempo para mim do que deveriam, porque eu fui na cabeçada, né? Eu fui tentando atravessar os muros literalmente com a minha cabeça e eu acho que isso me custou talvez até mais tempo do que poderia caso eu tivesse administrado melhor as coisas. E aí o décimo erro, e acho que ele é uma consequência de todas as outras, nessa época eu cuidava muito mal de mim, eu cuidava muito mal da minha saúde. Então, quando eu comecei a empreender, eu estava bem fisicamente. Eu treinava todo dia, eu me alimentava bem, eu já tinha uma rotina muito bem encaixadinha quando eu era CLT, coisa que mudou. Quando eu fui empreender, a primeira coisa que aconteceu foi que a minha carga horária dobrou de 8 horas por dia para 15 horas por dia. Eu comia na mesa e eu comia o que dava na hora que dava. Então, muitas vezes eu passava o dia ali, sei lá, com um pacote de bolacha, eu ia para casa 10, 11 horas da noite, 5, 6 horas eu já estava de pé, de novo, voltando para a agência. E eu tinha orgulho, tá, dessas coisas. Eu queria
incorporar esse super-homem em mim, né? E poder dizer assim, pô, eu durmo só 4, 5 horas por noite e tô aqui firmão, né? Entregando o que precisa. E eu como na hora que dá, porque o negócio é sempre mais importante. É claro que nessa época eu sacrifiquei exercício físico, eu sacrifiquei sono, alimentação, e fui ganhando peso, e depois, novo ainda, antes de 30 anos de idade, fazendo ali os meus exames de rotina, eu já vi que começaram a pipocar alguns sinais, nada muito grave, mas sinais que acusavam para mim de que eu não estava indo pelo caminho certo, né? E essa foi uma das decisões que, na entre safra ali, entre Saiteí, né, que foi a minha primeira empresa, e a Hamper, que é a minha empresa atual, foi uma das coisas que eu decidi não renunciar. Foi um acordo que eu fiz comigo mesmo, até porque no acumulado desses erros todos, eu terminei a Saiteína não muito bem, você pode imaginar. Eu não fali a empresa, né, e nem saí pela porta do fundo, não saí devendo nada para ninguém, digo isso com muito orgulho, mas eu precisei colocar dinheiro do bolso, eu precisei me endividar, dívidas que depois eu saldei, mas eu não terminei essa história muito bem. E esse espiral negativo financeiro acabou me afetando um pouco no emocional também. E aí, quando eu comecei a Hamper, e claro, eu não tive um período sabático assim para começar uma empresa nova, né? Eu simplesmente estava encerrando a Sitein e começando a Hamper quase que dentro de uma mesma jornada, mas com a clareza de que eu estava começando uma nova empresa com a Hamper, eu fiz um pacto comigo mesmo. E dentre as renúncias que eu não estava disposto a fazer, eu não estava mais disposto a colocar o tempo todo o negócio acima da minha saúde e da minha família. Então, pela Hamper, eu não vou romantizar em vários estágios da empresa, durante semanas ou meses, eu mais trabalhei do que me cuidei, ou mais trabalhei do que fiquei com a minha família. Mas hoje eu consigo equilibrar muito melhor, né? Eu voltei a fazer atividade física, hoje eu faço ferro, jiu-jitsu, eu me alimento bem, eu tenho a minha cadência com a minha família, o meu horário de estar com os meus filhos, eu voltei a ter os meus finais de semana, coisa que na época da agência era inimaginável. Então, eu fiz um apanhado aqui dos meus 10 principais erros que me custaram ali o meu primeiro CNPJ. Volto a reiterar, depois na Hamper eu cometi talvez erros até maiores, numa escala maior, mas daí eu também uma empresa mais estruturada aguenta mais a porrada, né? Eu acho que fato é que nós, empreendedores, nós vamos entre erros e acertos progredindo na nossa jornada, né? A gente só tem que contar com o fato de que os nossos acertos eles precisam ser maiores do que os nossos erros para que a gente consiga dar o próximo passo. E contei aqui os meus principais erros de peito aberto para te ajudar a não cair nos mesmos buracos que eu caí. Eu sei que empreendedor é um bicho curioso, e mesmo que a gente falar que ali na frente tem o buraco, o empreendedor ele quer ir lá e ver se o buraco está lá mesmo e cair dentro do buraco para ver se era de verdade mesmo. Mas se eu conseguir te poupar de cometer 2 ou 3 erros dos que eu cometi, certamente eu vou te poupar um ano de jornada aí e tua vida já vai ser muito mais fácil. Eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou, já vou pedir para você curtir e para você seguir o canal Rampap, onde eu falo sobre crescimento para empresas B2B e, por que não, também sobre jornada empreendedora. Te vejo em breve. Grande abraço.